Mateus, capítulo 24, versículo 10 em diante. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Eu sou o pastor Ronaldo Gouveia, pastor da Armum, e nós vamos falar hoje a respeito dos dias que estamos vivendo, que nós lemos em Mateus 24. Nós estamos vivendo o período do princípio das dores, nós estamos vivendo esse período. E Jesus está nos ensinando em Mateus 24, Mateus 24, 11, que se levantarão muitos falsos profetas. Então é necessário, irmãos, nós entendermos, nós conseguirmos discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o que é e o que não é. Não é tempo mais de acreditarmos em qualquer revelação, de acreditarmos em qualquer profecia. Não é tempo mais de, só por vermos alguém usando terno e gravata e uma Bíblia debaixo do braço, de acreditar que essa pessoa, sem fazer em Deus uma análise, não é tempo mais de acreditar que essa pessoa realmente é de Deus. Claro que nós não vamos sair com uma lupa como detetives eclesiásticos e ficar analisando um por um para saber se aquela pessoa é de Deus ou não. Mas nós temos que discernir no sentido de saber se aquela pessoa pode mesmo pôr a mão na nossa cabeça e orar. De saber se aquela pessoa realmente tem uma palavra de Deus para a nossa vida. De saber se realmente aquilo que aquela pessoa está falando se vem de Deus mesmo ou não. Temos que discernir entre o falso e o verdadeiro. Porque se tratarmos o falso como verdadeiro, vamos ter problema. E se tratarmos o verdadeiro como falso, também vamos ter problema. Nas duas situações vamos ter problema. Então nós temos que tratar o verdadeiro como verdadeiro e o falso como falso. Amém? Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. No versículo 15, nós podemos ver, irmãos, que aquele que tem o ID do Senhor, o verdadeiro obreiro de Cristo, ele prega o evangelho. Ele não prega qualquer coisa. Ele não fica falando qualquer coisa. Ele não fica preocupado em agradar o povo. Ele prega o evangelho da maneira que o evangelho é. Porque é a primeira ordem do ID, pregai o evangelho. Não é pregai qualquer coisa, não é agradar o povo, é pregai o evangelho. No versículo 16, está falando daquele que crê, daquele que não crê na pregação. O versículo 17
vai nos dizer que expulsarão demônios. Então aqueles que têm o ID do Senhor, o verdadeiro obreiro do Senhor, ele vai expulsar demônios. Porque lá em Isaías 61 que nós lemos, nós vamos ver o Senhor dizendo que veio anunciar libertação aos cativos. Então o obreiro do Senhor, o verdadeiro, expulsa demônios. É um sinal. Também está dizendo que falarão em novas línguas. Isso quer dizer que o verdadeiro obreiro do Senhor vai falar em novas línguas? Quer dizer também isso. Mas também quer dizer que o ministério desse obreiro vai apresentar pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Porque só fala em novas línguas quem é batizado com o Espírito Santo. Então esse obreiro verdadeiro do Senhor vai apresentar pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo através do trabalho dele. Versículo 18: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ou seja, vai ter autoridade contra o mal, e o mal não lhe causará dano. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Então, esse verdadeiro obreiro do Senhor, ele também vai apresentar pessoas sendo curadas através do trabalho dele. Ele vai impor as mãos sobre os doentes, e os doentes serão curados, os enfermos serão curados. São sinais que vão acompanhar o ministério desse obreiro, caso esse obreiro seja um verdadeiro obreiro. Porque Jesus, irmãos, Jesus, ele salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e certamente virá. Esse é o ministério de Jesus. Esse é o trabalho de Jesus. Então entenda o seguinte, que o obreiro de Jesus trabalha na mesma unção de Jesus. Trabalha, o obreiro de Jesus, verdadeiro obreiro de Jesus, está dando continuidade ao ministério de Jesus. Por isso que ele disse, farão as mesmas coisas que eu. Então, se farão as mesmas coisas que eu, então quer dizer que o verdadeiro obreiro de Jesus vai apresentar pessoas sendo salvas. Ou seja, pessoas aceitando Jesus como Senhor e Salvador e permanecendo na fé, permanecendo assim, se convertendo de verdade. Outra coisa, Jesus liberta. Então o verdadeiro obreiro de Jesus, ele expulsa demônios, ele liberta os cativos. Através do ministério desse verdadeiro obreiro de Jesus, as pessoas são libertas. Então ele apresenta pessoas sendo libertas. As pessoas que chegam cativas pelo diabo, que chegam possessas de demônios, que chegam oprimidas, elas são libertas através do trabalho desse ministro, desse obreiro do Senhor. Jesus também batiza com o Espírito Santo. João Batista disse, vem aquele que batiza com o Espírito Santo. Então Jesus batiza com o Espírito Santo. Então o verdadeiro obreiro do Senhor, ele apresenta pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E é um sinal muito forte da veracidade desse ministério. Porque o ministério que tem gente sendo batizado com o Espírito Santo, esse ministério é de Jesus, porque só Jesus batiza com o Espírito Santo. E outro sinal que nós vimos aqui no livro de Marcos, que nós lemos, é a cura. Porque Jesus cura. E a cura, irmãos, anuncia a chegada do reino de Deus. Veja que Jesus, em todo lugar que ele chegava, ele curava. Então a cura, ela anuncia a chegada do reino de Deus naquele lugar.
Então o verdadeiro ministro de Cristo, o verdadeiro obreiro, o homem, a mulher que tem o ID do Senhor, que recebeu o ID do Senhor, o verdadeiro, ele cura. Jesus vai curar através do trabalho dele, porque quem cura é Jesus, mas é através do trabalho desse obreiro, desse ministério nos dias de hoje. Então o verdadeiro obreiro de Cristo vai apresentar pessoas sendo curadas através do trabalho dele. Amém, querido? Já passamos de 10 minutos, né? 10 minutos é muito pouquinho, mas eu vou parar por aqui. E eu creio que já deu para você ter uma ideia de como discernir o verdadeiro do falso. Continue estudando a respeito disso. Pegue a tua Bíblia, chame o Espírito Santo para te ajudar e continue estudando a respeito disso, que é muito importante. Deus te abençoe. Paz do Senhor.